Quantos creem que o Senhor está em nosso meio aqui nessa manhã? Isso é que dá de fato o verdadeiro sentido ao culto ao Senhor, porque Ele está conosco através da presença poderosa do Espírito Santo. E eu louvo a Deus por estar aqui. Eu estou com muita saudade, mas eu passo de vez em quando aqui, mas é muito rápido, só para pegar ônibus para as conferências aqui do lado de cá. E dá vontade de chegar aqui, mas não tem jeito. Hoje Deus nos concedeu esse privilégio. Eu louvo a Deus pelas suas orações, seu apoio. Eu me sinto dessa igreja ainda. Alguém fala, onde você mora? Eu falo assim, eu acho que na estrada. Eu não tenho nem assim ideia de onde eu moro fixo, porque a gente vive sempre na estrada. Louvo a Deus porque Deus nos chamou para isso. Mas assim, essa igreja que nos marca muito o coração e eu me sinto ainda na nossa igreja aqui. Obrigado pelas orações. Deus tem respondido suas orações. Ontem mesmo, vindo para cá, nós tivemos um acidente na estrada, o meu carro rodou feio na estrada, mas Deus não deixou, sabe, acontecer coisas piores. E eu me lembrei que tem muita gente orando, e vocês também têm orado. É por isso que Deus não deixou o nosso acidente ser mais grave. Eu estava trazendo aos pais da Lúcia e eu pedi perdão para eles, porque eu les assustei muito com aquele acidente, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada, e é porque tem gente orando. Irmãos, uma coisa muito importante, ano passado nós estávamos em Manaus, numa reunião com os missionários que trabalham na área indígena, até para aquela reunião para expandir ainda em outros grupos étnicos, então projetos novos para alcançar novos indígenas. O reverendo Ronaldo Lidório é quem estava dirigindo aquela reunião. O reverendo Ronaldo Lidório é um homem importante, mas ele é mais importante hoje porque ele é consultor mundial das missões do mundo. Então, assim, um consultor mundial das missões, então está presente em termos de consultoria no mundo todo. E ele disse algo que muito me alegrou. Ele diz, olha, depois do primeiro século, e o reverendo Ronaldo, quando ele diz, ele conhece as coisas. Ele diz, nunca a igreja cresceu como está crescendo hoje no mundo. Irmãos, isso é tão importante. Ele até nos contou que teve, algum tempo passado, alguns líderes indígenas, da Índia, sabe, indianos, lhe procuraram para lhes dar um treinamento. Eram umas 10 pessoas. E pouco tempo agora, esse grupo lhe procurou e disse, nós queremos que o senhor faça umas apostilas para nós. Nós vamos ter uma reunião lá dos convertidos da Índia. E preparou umas 60 apostilas e les entregou para eles. E falou, não, nós já somos 10 mil. Então, assim, não dá não, só 60, nós somos 10 mil pessoas já, depois daquele grupo. Deus está fazendo, estava em Missão Kaiowá esse final de semana, pregando em várias igrejas indígenas. Nós temos 33 igrejas indígenas, só dentro ali na missão, e alguns campos avançados, 33 igrejas. É claro que lá as igrejas, às vezes tem uma igreja aqui, tem outra ali, porque é igreja de família, de clãs. Temos os Kaiowás, Terenas e os Guaranis, e a igreja funciona como clã, do mesmo grupo étnico. Então, tem uma igreja próxima, porque é a igreja clã. São as congregações, na verdade, porque se formam do clã. Que bom que Deus está abençoando a sua obra. A gente precisa trabalhar. Se a gente não trabalhar, Deus vai levantar outros para trabalhar. Porque Deus tem o seu plano e não vai deixar de cumprir nada. E nesse mundo tão caótico, a gente acha que a igreja está abafada devido a tantos problemas do mundo. O contrário, agora que Deus está fazendo a sua igreja crescer. Temos que orar, temos que investir e louvar a Deus, porque Deus está fazendo a sua obra. Amém. Graças a Deus por isso. Irmãos, eu queria lhes convidar nessa manhã. Eu vou ler de fato um texto do apóstolo Paulo, mas eu vou começar lendo de Jesus, porque Paulo depois vai confirmar esta passagem. Lucas capítulo 12, por gentileza. Lucas capítulo 12. Foram palavras de Jesus, bem assim na sua despedida. Lucas 12, 49 em diante. É um texto rápido, de Lucas até 50. Eu vou ler até então 49 e 50, que diz assim, Jesus dizendo para os discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Verso 50 diz, tenho, porém, o quê? Um batismo. Essa palavra é importante. Tenho, porém, um batismo
com o qual hei de ser batizado. E ele termina dizendo, e quanto me angustio até que eu mesmo se realize. Que batismo angustiante esse de Jesus. Agora, o apóstolo Paulo usou esse mesmo termo lá em Colossenses 2. Abram a Bíblia, também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 11. Vou ler até o 15. Paulo diz assim, nele, isto é, em Cristo, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, em quê? No batismo. Do batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, a importância para juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Eu gosto muito de ler essa passagem do apóstolo Paulo. Ela é muito significativa para nós que estamos em Cristo. Há poucos dias atrás, eu tive uma conversa, uma abordagem com um ateu. Eu encontrei aquele ateu em algum lugar e foi assim tão rápido. Eu acho que eu fui naquele lugar só para encontrar com aquele ateu. É um ateu já quase 90 anos, e ateu, quanto mais velho, pior é. O homem tem o coração petrificado, porque já leu, e todo ateu é inteligente, não tem ateu bobo não, todo ateu é inteligente. Esse homem, aliás, é aqui até de Manhumirim, só que eu não estava ali, eu já moro no Rio de Janeiro, e de uma família de uma tradição evangélica tão grande. E naquela abordagem, ele perguntou de onde eu era, eu contei, e já começamos uma conversa, porque o ateu, ele logo quer expor sua ideia. Depois que ele falou que era ateu, que já leu tudo, que é filósofo, já foi preso no Brasil 3 vezes, eu imaginei, é claro, tinha que ser preso mesmo, porque era comunista, fosse eu comunista também. Fosse ateu e comunista, duas coisas bem fortes, né? Foi na Rússia, na China, naquela época passada. E eu disse, aí na nossa conversa, para resumir, eu disse, olha, o senhor é ateu, o senhor é um homem inteligente, eu percebo, o senhor é um homem inteligente, foi todo ateu inteligente, o senhor é inteligente. Eu disse agora, eu queria que o senhor também pudesse entender algumas coisas. Primeiro que a Bíblia fala assim que Deus usou profetas mais novos para falar com os mais velhos. Então eu estou aqui como profeta de Deus para te falar. Deus sempre usou profetas mais novos para falar para os mais velhos também. E outra coisa eu disse para ele assim, olha, você também, o senhor também, o senhor pode continuar ateu, do jeito que o senhor quiser. Para Deus não muda nada, tanto faz o senhor crer quanto não crer, para Deus não tem nenhum problema. O senhor pode continuar ateu. Eu disse para ele, o senhor está um homem já quase 90 anos, o senhor vai morrer logo? Falei para ele, para Deus não tem nenhum, Deus nem precisa do senhor nem de mim. Para que o senhor, se o senhor quiser ficar como ateu, pode continuar firme, porque para Deus não tem nenhuma emoção com o senhor por causa disso. Eu citei as palavras do reverendo Haroldo do Cuco. Falei assim, houve um velho pregador no Brasil, um inglês, e ele disse uma coisa. Você deve ter conhecido o Haroldo, né? Ele estava já assim, ele viveu 101 anos, 3 meses e 2 dias. E o último sermão que ele pregou foi em Gênesis capítulo 1, no princípio Deus. Foi interessante o sermão dele, eu vi no seminário. Um ateu abordou o reverendo Haroldo Cook, e ele contou isto. Disse, ô reverendo, imagino que os dois eram assim conhecidos. O senhor já, aí com essa idade, o senhor vai morrer logo. O senhor já pensou, logo que o senhor morrer,
Sempre creio em Deus, creio em Bíblia, creio em inferno, em diabo, em céu. Já pensou o senhor morrer e ver que não tem nada disso, que decepção? Eu falei, pois é, meu filho, o pior é se você não crê em Deus, não crê também na Bíblia, no céu, inferno e nada. O pior é você morrer e ver que tudo isso é realidade. Eu disse, esse velho pregador, eu queria dizer para o senhor, transferir essas palavras para o senhor também. E, irmãos, eu disse, muito cuidado, o senhor vai ter que enfrentar Deus, mesmo o senhor não crendo. Ele ficou muito vermelho, muito preocupado, até me prometeu depois trazer um livro, mas eu esqueci de me encontrar com ele, um livro evangélico que alguém doou, acho que nem leu, ele falou que me doar, mas eu pensei que é o seguinte, que Deus me mandou lá só para falar com aquele homem, foi tão bom, sabe? Né? Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente percebe que Cristo é toda a centralidade da obra de Deus. Tanto os homens condenados quanto os homens salvos estão todos debaixo eu vou dizer assim, da prisão de Cristo. Então o homem pode crer ou não crer. Sabe, isso para Deus, irmãos, a autoridade de Deus não muda em nada. Esses homens estão todos, eu vou usar a expressão assim, a Bíblia não usa, mas todos nas garras de Cristo. O apóstolo Paulo, se os irmãos lerem as cartas de Paulo, vão perceber uma coisa. O centro de toda a argumentação de Paulo gira em torno da morte e da ressurreição de Cristo. Tudo que Paulo fala, ele inclui, quer dizer, ele centraliza-se nessa grande ideia que é tão central no Novo Testamento e na Bíblia, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Isso para nós parece tão normal, a gente está tão acostumado. Esse dia eu liguei para o Filipinho, conversei com o Filipinho no telefone, disse, o que a professora de escola dominical falou hoje? Diz que Jesus morreu por nossos pecados. Qualquer criancinha, e aqui está ensinando isso, qualquer criancinha sabe disto. Mas, irmãos, isso é muito mais profundo, é muito mais sério do que podemos imaginar. A morte e ressurreição de Cristo, Jesus chamou isto, e também Paulo, de batismo de Cristo. Batismo de Cristo significa, irmãos, esse peso da morte e o peso da ressurreição de Jesus Cristo. Então, batismo. A palavra batismo tem a ver com essa autoridade, é quando alguém está debaixo da autoridade, queira ou não queira. Essa é a ideia de batismo. Quando a gente batiza os nossos filhos, quando somos batizados, é um juramento de que, de fato, a partir de agora, nós não vamos mais sair dessa autoridade. É por isso que a Bíblia nos chama de escravos de Cristo. Essa ideia, escravos de Cristo. Tem a ver com a autoridade de um senhorio tão poderoso. E Paulo, na sua teologia do Novo Testamento, nas suas cartas, Paulo fala de duas ordens. Ordem quer dizer sistema. Então nós temos duas ordens. Nós temos a ordem, quando Paulo fala da morte de Cristo, ele fala da ordem desde o começo até o momento antes, ou até a morte dele. Isto é uma ordem. Esse é um sistema. A partir da ressurreição, agora tem uma nova ordem. Então, a Bíblia divide a história em duas ordens. E a primeira coisa que Paulo fala aqui em vários textos, eu li um texto, mas tem N textos, onde fala, na verdade, a morte de Cristo como a morte da velha ordem. Irmãos, o que significa? Quando Cristo veio ao mundo, talvez a gente não tenha pensado muito nisso, mas a pergunta é, Cristo era o primeiro ou o segundo Adão? A Bíblia sempre chama Jesus de segundo Adão. Segundo Adão para Jesus é verdade, é grande verdade, mas também, antes da ressurreição de Cristo, até a morte dele, Cristo também era o primeiro Adão. Jesus trouxe em si o primeiro e o segundo Adão, até a sua morte. A partir da sua ressurreição, Cristo agora é o segundo Adão. Mas até a sua morte, ele traz consigo o segundo Adão, mas também o primeiro Adão. O que é o primeiro Adão? É que Cristo veio, irmãos. A Bíblia fala que tudo foi criado nele e por causa dele. Paulo em Colossenses fala, tudo foi criado em Cristo. O cosmos
e também as nações ou os homens. Esta criação em que caiu, os irmãos sabem muito bem, quando Adão caiu, Deus diz, todo o cosmos será amaldiçoado por tua causa. Então, na verdade, não caiu Adão sozinho, nem Eva sozinha, caíram Adão e todo o cosmos. Então, isso é a antiga ordem. A queda, essa é a antiga ordem, a ordem em queda. O que aconteceu com a queda? A queda fez com que esta antiga ordem, que Paulo chama morte, que conclui no ponto alto com a morte de Cristo. Na verdade, irmãos, o mundo separou-se de Deus, especialmente a raça humana, Adão, Eva e toda a raça humana. Todos morreram, diz a Bíblia. Mas não foi o pior, irmãos. Não foi o pior, não. A coisa mais triste e a grande realidade é que a Bíblia fala, Paulo fala nesse texto e outros que juntamente com Cristo nós morremos. Isso parece tão bonito. Não é romântico não, isso é triste. Quando Cristo morreu, não apenas morreu Cristo, estava morrendo a antiga ordem, a ordem do mundo caído. E quando Cristo morreu, irmãos, todo o cosmos foi condenado lá na cruz. Juntamente com ele, todo o cosmos morreu. Como foi grave? Os irmãos podem ver que naquele momento da morte dele, houve trevas no cosmos. Todo o cosmos. Por quê? Porque o cosmos estava morrendo também. Todo mundo morrendo. E todas as nações, todos os homens, não ficou sequer sem ser condenado na cruz. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos uma coisa que a Bíblia fala aqui, que nos mostra aqui. A morte de Cristo para o mundo foi a pior coisa. Muito pior do que a condenação do pecado, escravidão e tudo mais. Irmãos, a morte de Cristo foi a sentença mais desgraçadora para a humanidade. E para o cosmos. Então, quando Paulo disse juntamente, é como se todo o cosmos, todos os homens, estivessem lá no túmulo de José de Arimateia. Todo mundo no mesmo túmulo, que juntamente todos estavam no túmulo com Cristo. E Paulo aqui, em Efésios também, em outros lugares da Bíblia, fala juntamente com Cristo, nós morremos. Irmãos, todo o mundo inteiro, todo o cosmos e os homens foram condenados. Nesse momento, não apenas Cristo morria como representante da gente, que é verdade, mas significa como representante que, muito mais do que isso, estavam morrendo essa antiga ordem. Todo o cosmos morrendo lá na cruz, sendo condenado por Deus. E todos os homens, de tal maneira, irmãos, que o que é muito triste hoje, qualquer pessoa do mundo, inclusive aquele ateu que estava lá, que nós encontramos com ele, e ele faz parte deles. Estão todos na antessala do inferno. Não, ainda falta Cristo voltar para concluir essa obra, mas estão na antessala da condenação. E, irmãos, todos os homens não crentes hoje estão numa situação muito pior porque pecaram, mas que já foram sentenciados na sua desgraça eterna lá no túmulo. A mesma condenação que Cristo sofreu, porque como representante do mundo, do cosmos e dos homens, então todos tiveram a mesma condenação de Cristo. E irmãos, a coisa é tão feia. Se vocês olharem, por exemplo, em Efésios capítulo 2, dê uma olhadinha, por gentileza. Em Efésios capítulo 2, a gente precisa se lembrar disso, até para nos lembrarmos, precisamos urgentemente fazer a obra missionária. Olha Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, essa primeira expressão ele vos deu vida, o tradutor ele pegou e importou do verso 5, jogou aqui no começo, mas na verdade no texto original não tem essa expressão. O texto começa, estando vós mortos, é a desgraça condenatória. O texto começa assim. Depois, o tradutor importou do verso 5 e duplicou para tornar-se mais clara a ideia. Até acho que não ficou mais clara, não. Deus sempre mostra a desgraça, depois a graça. E Paulo começa com a desgraça, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os irmãos sabem que essa expressão, delito é crime, quando você ultrapassa a lei. Vamos pensar que temos uma linda vontade de Deus. Alguém que cometeu um crime porque transgrediu, ultrapassou a lei.
Mas pecado é que nunca chega lá, ou a gente nunca chega ou ultrapassa, nunca chega na linha. Todo pecador é omisso ou transgressor, ele nunca chega na linha. E Paulo fala exatamente isto, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E vai descrevendo, lá no verso 3, Paulo fala, entre os quais Paulo está descrevendo o retrato falado, sabe, do mundo sem Cristo, e inclusive dos crentes agora, antes da sua conversão. E Paulo diz assim, mas Deus, entre os quais também todos nós que somos crentes agora, andamos outrora, no passado, antes da conversão, antes de entrar na segunda ordem. Ele diz, segundo as inclinações da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, isso é o pecado. Agora, pior do que isso, diz assim, e éramos, por natureza, na antiga ordem, e ele está falando dos eleitos, que agora são convertidos, mas na antiga ordem, como eleitos e não convertidos. Quando nós temos milhares de eleitos hoje, não convertidos, Paulo diz assim, no versículo 3 final, eras por natureza filhos de quê? Da ira, e Paulo diz, como também os demais. Na língua do Novo Testamento, do original, fala assim, como o restolho. Deus trata os ímpios como restolho, uma coisa refugada. Na antiga ordem, todo mundo é restolho para Deus. Quem está na antiga ordem, para Deus, Deus conta como um lixo, o restolho. Como é triste, um pecador eleito que ainda está debaixo da antiga ordem. Por natureza, não muda nada. Deus tem um plano, mas não mudou nada na relação de Deus com essa pessoa, porque ainda pertence à antiga ordem, está na ordem da condenação. Deus tem um plano, Deus vai salvar essas pessoas mediante a pregação do Evangelho, mas Deus não mudou o tratamento dos eleitos não convertidos, porque todos ainda estão na antiga ordem, a ordem da condenação, juntamente com Cristo no túmulo, para a condenação. Então essa velha ordem, então lá na cruz, Cristo morreu como representante de todos nós, não apenas, a gente pensa mais na substituição, é verdade? Na segunda ordem, mas na primeira ordem não é tanta substituição, é porque a gente não foi lá fisicamente na cruz, mas na ordem de Deus, todos foram condenados com a mesma sentença que Cristo recebeu na cruz. Isso é muito sério. Então, irmãos, batismo para Paulo significa a morte do cosmos, significa a morte de todos os homens. Todos os homens estão mortos, não só porque pecaram, muito pior do que isso, os homens estão mortos porque foram condenados. Lá, a mesma sentença que Deus aplicou a Cristo, e como representante, Deus aplicou essa sentença a todos os homens e a todo o cosmos que Deus criou. Mas, meus irmãos, nesse texto, Paulo fala então, depois de falar que batismo quer dizer a morte da velha ordem, mas também batismo significa, irmãos, a ressurreição de uma nova ordem. Por isso que Paulo centraliza toda a pregação na cruz e na ressurreição. O que é a ressurreição? Quando Paulo trata da ressurreição, Paulo não trata só da ressurreição de pessoas. Isso é verdade também, claro, cada um individualmente, claro. Mas quando Paulo trata da ressurreição, Paulo trata da ressurreição de uma nova ordem. Quando Cristo saiu do túmulo, e é por isso que Paulo fala no versículo 13, e diz, estando vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, qual a palavra aí? Juntamente, quer dizer, a nova ordem se instalou. Juntamente com Ele. O que aconteceu com Cristo como inaugurador, como representante, aconteceu também com o cosmos e aconteceu com os homens. Marcos capítulo 16, irmãos, conhecem essa passagem. Diz que pregou o evangelho a toda, e a palavra no texto bíblico é toda a criação é o cosmos. E de pregar o evangelho a todo o cosmos. Por quê? Porque com a queda todo o cosmos caiu e foi condenado.
Mas quando na ressurreição Deus levanta o seu povo, Deus levanta o cosmos também. Você tem que pregar convocando o cosmos a voltar para Cristo. Interessante. E como é que funciona? Deus sabe como é que funciona. Porque Deus levantando os homens, depois Deus vai levantando a sua criação. A gente pensa que a criação não tem mais, parece que não tem mais assim, remédio para ela. Tem sim. A gente está com tanta crise no mundo. Eu sei que tem que olhar muito com os olhos bíblicos, mas eu acho que nós estamos, irmãos, ao pé de um grande avivamento mundial. Porque o povo não suporta mais. O povo não quer mais nada com Deus, mas o povo não aguenta viver sem Deus. Não tem como. Sabe? Não tem como. Eu creio. Deus é quem sabe, quem sou eu para dizer, mas eu creio, devido aos eventos históricos. José Eduardo, o grande pregador americano, dizia que Deus não precisa de problema para Deus trazer avivamento no mundo, mas Deus sempre usa crises no mundo. Deus não precisa disso. Nos dias dele houve um grande avivamento mundial, mas não houve crise. Foi pela pregação, mas ele pregou sobre o juízo de Deus durante 17 anos. Os livros de Jonatas e Eduardo sempre têm um peso do juízo de Deus. E às vezes é isso que o mundo está precisando ouvir. Hoje a mensagem você sabe o que é. Tudo é só dinheiro e tudo bem-estar humano. Isso é a teologia do diabo, porque da Bíblia, sabe, é uma teologia pesada que confronta os homens com o peso do seu pecado. Mas, irmãos, quando Cristo ressuscitou, então não ressuscitou apenas não ressuscitaram apenas pessoas. E Paulo diz assim, os irmãos conhecem, 2 Carta aos Coríntios, e se alguém está em Cristo, é o quê? Sabe que no texto bíblico é nova ordem. Se alguém está em Cristo, participa da nova ordem. Quando todo o cosmos participa da ressurreição de Cristo, e a Bíblia, João diz que Deus vai criar novos céus, nova terra. A palavra nova não é uma coisa inédita, é algo tudo restaurado. É uma palavra especial para a restauração de todo o cosmos. Deus vai, então, finalmente chegar num ponto que tudo será, quem sabe, muito mais perfeito do que foi antes da queda. E João diz que Deus vai estabelecer no mundo novos céus, nova terra. Está falando do cosmos restaurado. Que bom, tudo por causa da nova ordem implantada a partir da ressurreição de Cristo. Agora, quando Cristo ressuscitou, agora Deus começa agora a chamar os seus escolhidos para pertencer à nova ordem. Então Deus tem uma nova ordem, a sua igreja. Os irmãos, por ser igreja, louve a Deus, que nós fomos chamados para essa nova ordem. Nós não somos apenas crentes individuais, nós participamos da ordem da ressurreição de Cristo. Ser igreja é muito importante. Ser igreja é uma bênção, porque nós fomos convidados a pertencer a essa nova ordem. E quando alguém se converte, essa pessoa entra na nova ordem, porque é um eleito de Deus, e ela passa a partir de agora, ela entra, sai da ordem da condenação, e entra na nova ordem, e isto é, também o batismo de Cristo, de estabelecer essa nova ordem com autoridade. Olha o chama de batismo interessante, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo, logo que atravessou, lá em Êxodo, diz o seguinte, que todos foram batizados em Moisés. Paulo fala isso também. Quer dizer, a partir daí, todo mundo tornou-se debaixo da autoridade de Moisés. Quando alguém vem para a nova ordem, a coisa mais importante está agora não apenas no novo estado de vida, mas agora pertence a essa nova autoridade de Cristo. Na antiga ordem, a autoridade é que o Senhor esmaga os seus ímpios. Os ímpios que estão debaixo da sua ordem. Eu gosto muito de uma passagem, 1 Coríntios, capítulo 15, diz, convém que Cristo reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Irmãos, temos que orar para Deus colocar logo. Eu tenho orado muito para esse governo brasileiro, para Deus esmagar esse governo debaixo dessa ordem. O que esses governos estão precisando é do Senhor pisar esse povo, para esse povo aprender que Cristo é Senhor dessa nação. Eu tenho orado sempre para Deus derrubar nossos governos, derrubar os homens ímpios. A gente viaja para alguns lugares, irmãos. Senegal, para os irmãos terem uma ideia, eu estive lá agora. Senegal, eu passei é um islamismo
94% islâmicos, mas na verdade isso é só uma capa. O demonismo no Senegal é muito pior do que o islamismo. É tão forte que saiu um líder islâmico do Senegal e foi para Meca, cheio de patuás. Quando chegou, eles mataram esse homem dentro de Meca lá. Então o negócio é tão feio, o demonismo é tão forte. Eu vou falar uma coisa, irmãos, nem precisa imaginar como é que acontece, eu também não sei. Irmãos, alguém que foi escravizado pelo diabo lá, sabe que tem a deusa Kumba, que é a deusa Iemanjá senegalesa. Irmãos, eu nunca vi falar isso. A gente que é reformado, mas você vai para a África, é outro contexto. Talvez você vai para a África do Sul, Cape Town, Joanesburgo, é fácil. Quer ver se no interior da África e ver o que é o demonismo africano. Irmãos, uma coisa que horrível. Sabe que o diabo, essa deusa Kumba, chega a ter relação sexual com seus adoradores. A gente pensa, como é que funciona? Não sei. Mas lá acontece isso. Lá eu estive numa cidade lá que essa deusa, por exemplo, toda quinta-feira, ninguém sai na rua, porque apanha, mas apanha à noite. A rua, eu passei lá. De dia eu não tinha para passar à noite, não tinha medo não, mas eu passei de dia, na cidade de Rufisque. Rufisque é uma cidade perto de Dakar, alguns quilômetros, uns 40, 50 quilômetros. Todo mundo apanha, sabe? Literalmente apanha até... Se não correr, morre de tanto apanhar. Tem que ficar em casa. Essa operação do diabo é muito terrível. Em Dakar, tem 7... o dinheiro de Dakar chama franco CFA. No franco CFA, tanto na nota de papel quanto na moeda, tem a cara de um demônio. E eu passei no rotatória, tinha 7 caras. Eu perguntei, missionário, que caras são essas? Não, aqui são 7 dias da semana. Cada demônio é responsável para administrar a nação, sabe, num dia da semana. Os irmãos imaginam o que é a igreja de Cristo viver num contexto desse? Como é difícil. Trabalho lá com as crianças, a polícia chega lá, os oficiais, sabe, ameaçando, falando de prender, é terrível. Então a prisão do reverendo José Dil, segundo o tempo passado, que foi apenas um sintoma do que de fato é o Senegal. Irmãos, Deus, na verdade, está esmagando a antiga ordem, mas porque convém que ele reine até que haja posto todo mundo debaixo de seus pés. Mas que privilégio é ser igreja. Quando nós estamos completando aí 51 anos, irmãos, não é só porque somos crentes convertidos, porque um dia a Sexta Igreja foi organizada aqui. Isso é um pequeno sintoma da nova ordem de Cristo, a ordem da ressurreição. E Cristo nos chamou a participar dessa ordem. Somos membros, por isso nós louvamos a Deus, nós adoramos o Senhor, nós fazemos missões para chamar outros, porque o Senhor nos manda fazer, mas é por causa desta ordem nova. A partir do contexto da ressurreição, fomos juntamente com Ele ressuscitados para vivermos a nova ordem. E diz então, se alguém está em Cristo, é nova criação. É mais do que sermos crentes individuais, mas é sermos membros desta ordem de Cristo. Isso também é o que Paulo chama de batismo de Cristo. A antiga ordem morreu para nós e vivemos numa nova ordem. Graças a Deus por sermos igreja. Graças a Deus por poder fazer parte dessa agência de Deus que chama os condenados eleitos para que venham, para que pertençam à nova ordem. Deus abençoe-nos como igreja do Senhor. Agora, enquanto Deus, até que Cristo volte, a gente continua sendo igreja na presença do Senhor e fazendo a sua obra. Alguns vão, Deus levanta outros. Sempre que eu venho aqui e vejo alguma carinha nova, Deus deve estar chamando para a nova ordem. Graças a Deus pela obra do Espírito Santo entre nós. E quem opera nessa nova ordem é o Espírito Santo que Cristo enviou a partir de Pentecostes para agenciar, para promover tudo isto. Nós somos frutos de uma ação poderosa do Espírito Santo. E a última ação do Espírito Santo, segundo Paulo, Romanos 8, o verso 11, é que ele vai ressuscitar. Foi o Espírito Santo quem levantou Cristo do túmulo. E é o Espírito Santo que está nos ressuscitando progressivamente e vai finalizar quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, o Espírito Santo vai ter uma ação poderosa, ele levantar todos os crentes que estão sepultados e transformar todos aqueles que estão vivos. Para que tenhamos agora uma ordem nova, até com detalhes que nós não conhecemos na eternidade. Que bom é pertencer a essa nova ordem. Lá no Antigo Testamento, Isaías fala da aliança eterna de Deus. Temos um pacto eterno com o Senhor nessa nova ordem. Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo.
Graças a Deus, porque Cristo morreu. A antiga ordem foi condenada, mas para aqueles que são chamados, nós somos chamados para viver nessa nova ordem para a glória do Senhor e para a nossa eterna alegria. Amém. Amém.